Oi, gente, graça e paz, boa noite. Cheguei agora do evangelismo. Essa semana eu fui, glória a Deus. Deus deu condições de eu ir, fui de ônibus mesmo, consegui carona na volta até o centro. O Senhor, Ele é aquele que providencia tudo, né, pra nós. E aí, como eu falei no meu canal, sábado eu tive a palavra do irmão lá no grupo de jovens, na hora que a gente sentou pra comer. Oi, Yarinzinha. Vai deixar tudo. O Yarin tá aqui, gente, ó. Ó, lindinha. Lindinha da mãe. Vai morder eu aqui ao vivo aqui o negócio, hein? E é isso. É muito difícil descansar no Senhor, gente. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida até hoje, sabe? A gente parece que vai ser fácil, mas não é. Então ontem eu descansei no Senhor. Fui no culto das 5. E consegui dormir à tarde, sabe? Descansar. E hoje também dormi à tarde, coisa que eu não fazia. Não fazia que tava trabalhando, mas quando podia também era difícil fazer, né? Não tinha sossego, sabe? A mente não para. E eu desliguei, não precisei tomar remédio para deitar agora à tarde. E na sexta-feira eu não tinha conseguido dormir, tive que tomar 3 medicações. A medicação que eu tomo, que eu tenho aqui, é 2,5 miligramas. A médica passou uma de 5 miligramas agora, a mesma medicação para eu tomar. Não é tarja preta, tá, gente? É um ansiolítico que ele ajuda a dormir, na verdade. E eu tive que tomar 3, então eu tomei 7,5 na sexta, sabe? Foi difícil, sexta-feira foi um dia difícil pra mim. E aí, nem falei nada. Ontem eu foquei mais na palavra mesmo, eu acho, né? No vídeo. E aí, sábado eu já tomei só 2. E ontem, pra glória do Senhor Jesus, eu tomei um só. Gente, a intenção é realmente nem subir pra 5, né? Que a médica passou. A intenção é ficar no 2,5 mesmo, até tudo passar, né? E aí hoje a gente foi lá na clínica evangelizar, a clínica de dependente químico, né? E eu acabei ficando, nem entrei no evangelismo hoje lá na sala. Eu entrei, pedi pra ir no banheiro, né? Que eu precisava usar o banheiro, e acabei ficando lá fora conversando com o rapaz, que ele é um monitor lá, né? E que história, gente. Que história, gente. A 9ª internação dele, tá 1 ano e pouco limpo já, né? E agora ele é um monitor lá e ele mora lá, só que é assim, os internos ficam lá dentro fazendo a desintoxicação, tudo, né? E aí depois quando eles melhoram, tem mais, para ter mais autonomia, saber conviver de novo lá fora, na casa deles, com os familiares, eles vão para uma casa que é como se fosse uma república, ele estava me explicando. E eles ficam ali, a cozinha, tem toda a rotina de uma casa normal, né, gente? Aí tem mais acesso ao telefone e tudo, né? A gente tava comentando como é difícil, né? E comentando o porquê das pessoas usarem drogas, né? O porquê de beber, de fumar, de usar drogas mais pesadas, né? É um vazio, né, gente? É um vazio que a pessoa traz na alma. E eu tava conversando com ele, falando que esse vazio, eu falei para ele, eu te garanto que se você aceitar Jesus, se você tiver Jesus na sua vida, esse vazio ele vai sumir, gente, some. Vou falar para você, como eu já falei aqui algumas vezes, não é que a gente não tem solidão. Você sente solidão, você sente a vontade de ter um companheiro. Às vezes você quer sair, você quer fazer as coisas, mas é diferente. Você quer sair para comer, você quer sair para conversar com pessoas que vão entender o seu posicionamento na vida sobre Jesus, sobre Deus. Isso é muito importante, porque aí faz parte da nossa personalidade em Cristo, né? E legal, o Espírito Santo me trouxe a memória agora. Eu passei na farmácia antes para comprar remédio para dor por causa do crossfit, que eu tô com muita dor, gente. Nossa, foi pesado essa semana o cross. E ele, o rapaz falou, esse piercing é charme. Gente, eu vou tirar isso daqui amanhã. Eu não sei como que eu vou fazer. Eu preciso ir em algum estúdio de tatuagem, algum lugar. Isso tá me incomodando, gente. Se eu tivesse uma chave, um alicate, eu já tirava, juro pra vocês, tá me incomodando. O nariz não me incomoda, mas esse daqui tá me incomodando um tanto. E assim, é o Espírito Santo já pedindo pra eu tirar mesmo, né? Eu tava com aquilo na mente que eu ia usar as pessoas, que eu ia atingir pessoas que têm o piercing pra ir pra igreja também, mas eu acho que essa imagem já foi. Eu acho que isso não faz mais parte de mim. A pessoa vai ver minhas tatuagens, né? E vai ver que pode ir pra igreja de tatuagem e piercing, sim. Só não pode fazer mais, né, gente? Eu fiz quando eu tava afastada de Deus e eu vou tirar. Eu já tinha colocado aqui tirado, porque acho que inflamou na época. E eu fui na farmácia, o rapaz, a primeira coisa que ele falou pra mim, ele não falou da minha camiseta, eu tô com a minha camiseta do Jovens Pro, do meu grupo de jovens, ele não falou da minha camiseta, ele falou do meu piercing, então não é essa imagem que eu quero passar, né? Eu sabia que esse dia ia chegar, esse dia chegou, tem que dar a gente tirar esse piercing amanhã sem falta.
E aí eu falei pra ele, não, eu falei, eu sou evangélica. Ah, colocou quando era jovem? Eu olhei bem pra cara dele assim, eu falei, eu jovem, querido, faz tempo que eu não sou jovem. Eu falei, não, me coloquei ano passado, quando tava vivendo uma vida afastada de Deus, e agora eu retornei pra Cristo. E as coisas mudaram e esse piercing não faz mais parte da minha identidade. Esse piercing não faz mais parte da minha identidade. E é isso, gente. Eu só entrei no final lá para fazer uma oração, orei por 2 rapazes. Um rapaz, o Espírito Santo me revelou que ele estava afastado da igreja. Eu falei para ele, volta para sua casa, Jesus quer que você volte. Mas meu trabalho foi lá fora hoje. E eu acho que o evangelismo é sobre isso também, sabe? Não é só ministrar oração e falar uma palavra. É também você ouvir a pessoa e confrontar ela com Jesus mesmo. Não é confrontar ela, você usa droga, você é errado. Você bebe, você é errado. Tá na Bíblia que não pode beber, não, gente. Peraí. Foi a pergunta que eu fiz. Por que você acha que você estava usando droga? Não perguntei a droga que ele estava usando, porque pra mim não interessa. Porque a gente tem um vazio. E a bebida? Porque tem um vazio. É porque quer se encaixar na sociedade. Então, o meu questionamento foi esse. Eu perguntei para ele como é que funciona a dinâmica aqui. E depois, no final, eu questionei o meu líder de evangelização. Eu falei, por que a gente não faz apelo aqui no final? Por que a gente não fala se a pessoa quer aceitar Jesus ou se a pessoa está afastada de Jesus, se ela não quer se reconciliar com Deus? Vai de quem está ministrando. Gente, isso tem que ser ministrado sempre, não é uma crítica, sabe? É uma constatação espiritual mesmo, porque nós vamos voltar ali dali 1 mês, dali 2 meses. Quando essa pessoa vai ouvir Jesus de novo? Quando essa pessoa vai ouvir uma palavra de Deus de novo? Quando ela vai ter oportunidade de entregar a vida dela de novo? E o diabo, gente, ele é astuto, ele urge o tempo todo, é 24 horas tramando, maquinando a nossa vida. E eu, evangelizando, eu tive uma resposta de uma pergunta minha muito antiga, né? Por que o diabo tem tanta raiva da gente, né? Porque você vai nas religiões de matriz africana, que prega que é amor, paz é amor, que é amor, mas o que a matriz africana faz, a religião de matriz africana faz? Eu posso falar com propriedade, eu participava. O mal para os outros, ela fala que faz o bem, mas é o mal. Porque se tem uma desavença, uma discussão, você leva o nome da pessoa no terreiro, você enterra no cemitério, leva na encruzilhada para fazer trabalho, fazer amarração amorosa. Onde está o amor aí, gente? Tentando tirar o livre-arbítrio da pessoa. Você entende? E aí eu mesmo respondi uma questão que eu também era minha. Por que o diabo tem tanta raiva da gente, né? Por que ele tem tanto ódio da gente? Porque eu falei isso pro rapaz. Eu falei assim, olha, o diabo ele trabalha na mente do ser humano da seguinte forma. Falando além que a gente não se importa, que a gente não vale nada, esse tipo de pensamento. Aí a Arinzinha tá aqui, gente. Tô tratando dela, que ela tá com umas alergias. Esse tipo de pensamento, até falei pra vocês, né, que eu tô fazendo uma rifa. Esse tipo de pensamento, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, tá escrito na Bíblia. Criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança. Então, peraí, é lógico isso, gente. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, por que eu tenho essa vida? E aí eu tava falando para ele que o evangelho verdadeiro não é esse que prega riqueza, BMW, Mercedes, casona. Não é isso que tá em rede social, gente. O verdadeiro evangelho é renúncia. É renunciar à carne, porque a carne faz mal, a nossa carne nos faz mal. A nossa carne mata o nosso espírito, por isso que nós temos que jejuar. Ai, que fofinha, gente. Olha, ouvindo a palavra aqui, ó. A nossa carne, nós temos que jejuar porque a carne mata o espírito. Então o espírito tem que vencer a carne, porque tudo que vem da carne não é bom, você entende? A nossa natureza ela é pecaminosa, por quê? Porque Adão e Eva pecaram, e aí caiu sobre nós o pecado. E nós ficamos com essa natureza pecaminosa, por isso que Jesus veio para morrer na cruz por nós, para nos libertar dos nossos pecados. Nós não somos, gente. Você não é mais refém do seu pecado. O diabo ele pode falar o que ele quiser na sua cabeça. É mentira. Se olha no espelho e fala, eu sou imagem e semelhança de Deus. Há uma porção do céu dentro de mim. Há uma porção de Deus dentro de mim. Há um pedaço de Deus dentro de mim, que é o Espírito Santo. Deus está conosco o tempo todo, gente. Então, se você é viciado em alguma coisa, procure ajuda. Mas principal de tudo, você tem que ter ajuda assim, social, psicológica, de médicos, né? Porque o corpo ele vicia nas substâncias, no álcool. É muito difícil largar, é muito difícil. Mas você tem que buscar principalmente também ajuda no espiritual, no Senhor Jesus. Não é 1 milhão de religiões, não, gente. Eu vi um desenho do Simpson prevendo o final dos tempos, Apocalipse,
Que aí ficou as outras religiões lá, os líderes das outras religiões falando, nossa, mas eu achei que Deus, todas as religiões levavam a Deus. É mentira, é balela. É balela. A única religião, e não estou falando na verdade nem de religião, vou até tirar, não vou colocar nem o evangélico aqui, não vou colocar nem a minha religião aqui. O único caminho para Deus é Cristo. Cristo veio e falou, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Cristo, gente, é o único caminho. É só Ele, gente, que é o único caminho. Eu acho até que meu líder de evangelismo ficou bravo que eu fiquei falando com o rapaz lá fora, mas foi uma conversa bem respeitosa, bem produtiva. Fiz alguns questionamentos da parte da área da saúde também, porque era uma clínica pública, né? E tentando entender como é esse serviço, né, gente? O Senhor, esse tempo de evangelização, o Senhor está me preparando para eu fazer meu ministério, que é ser missionária. Eu não vou ficar, gente, em Bauru, eu não vou ficar no Brasil, não sei onde eu vou ficar, o Senhor vai me colocar em alguns lugares. Então eu preciso ter sabedoria, o Espírito Santo está me ensinando, que eu poderia ter partido por embate curto e grosso com ele. E não foi assim, eu não perguntei que droga que ele usou, não perguntei por onde ele andou. Inclusive, ele morou em Ilhabela na mesma época que eu morei, trabalhou no hotel que eu fui chamada para trabalhar. E não fui, eu era amiga de todo mundo do hotel. Na Praia do Curral ali, a gente sempre ficou ali. Eu morava do lado ali na Praia do Portinho, tinha amizade com todo mundo da Praia do Curral. Então o Senhor é isso, usa a gente para propósitos, né? E as pessoas têm que mudar um pouco essa questão de ser quadradinho, sabe? O evangelho quadradinho, religião quadradinha, não é isso, gente. O evangelho que está escrito na Bíblia, né? Nos livros sinóticos ali, dos discípulos, né? Dos discípulos de Jesus. E depois a gente vai até fazer estudo bíblico com o pessoal do grupo de jovens, vamos ver quem vai querer participar. E é sobre isso, gente, sobre as cartas de Paulo, né? Paulo escreveu as cartas às igrejas, que tá ali os ensinamentos que nós precisamos para viver nesse mundo. Tá tão atual, foi escrito sei lá quantos mil anos atrás, né? Depois da morte de Jesus. E mesmo assim tá atual, a gente precisa deles para viver. E hoje eu acho que eu fiz o evangelho puro e verdadeiro mesmo, sabe? Para ouvir, contar um pouco da minha história, compartilhar um pouco da minha história e ouvir, né? E ouvir o que o rapaz tinha a dizer. Eu sei o nome dele agora que ele me falou, não cheguei a conhecer ele em outro lugar. E é isso, gente. Quando vai ter uma próxima oportunidade, a Yaren tá muito fofinha. Olha isso, gente. Olha que fofica. Ela gosta muito de ficar comigo. Esse é o verdadeiro evangelho, sabe, gente? É ouvir a pessoa, tentar entender e trazer a realidade dela, Jesus para a realidade dela. Porque é muito fácil também você pregar o evangelho em 4 paredes, né, gente? Fácil assim, entre aspas, não tô desmerecendo quem faça isso, né? Mas é mais difícil você ir pra rua, né? Porque ali o diabo, ele tá no campo dele, né? Ele tá no campo dele. Eu entendo o que o meu superior, meu líder de evangelismo quis me dizer. A gente não pode dar ouvidos, eu entendo isso. Porque ali você tá aberto, num campo aberto. Você pode ser atacado, agredido, cuspido, batido, sei lá mais o que, né? Mas o Senhor, primeiro, Ele nos guarda, né, gente? Primeiro de tudo, né? E eu tenho certeza de toda palavra que eu falei, toda. Tanto é que eu voltei lá, chamei Ele para orar por Ele. Ele não quis oração. Porque o olhar dele já tinha mudado, já estava com um olhar de afronta. Porque eu tenho certeza que a palavra que eu falei para ele ali, tudo que eu falei, e o Espírito Santo vai agir através daquela palavra. O Espírito Santo vai agir através daquela palavra. Queria falar isso, gente. Queria fazer esse desabafo com vocês, compartilhar o evangelismo de hoje, viu, gente? Um beijo. Agora a gente vai orar. Nós estamos em uma campanha de oração, uma semana de oração no nosso grupo. A gente vai orar. E é isso, eu quero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês reflitam qual a oportunidade que vocês vão ter para aceitar Jesus. Quando? Vocês vão esperar quando? Quando tiver o arrebatamento e vocês ficarem, não vai dar mais tempo. Tá, gente? Então a hora é agora de aceitar Jesus. Tá bom? Um beijo, viu? Deus abençoe a vida de todos.